Tudo começa quando Jack Walters começa a ter uns palpites sortudos sobre os seus casos e ele vira notícia em Massachusetts. Com o tempo ele vai ganhando essa fama e todo mundo fica chamando ele para resolver os casos. Uma dessas chamadas é que começa o jogo. O Jack é chamado porque o caso é especialmente para ele. Uns cultistas se mudam para Massachusetts e conseguem uma casa para os seus cultos e experiências, que nem a gente viu antes no gameplay. Um cara todo aberto e seus órgãos funcionando e divididos em vários tipos de recipientes. Depois de alguns vizinhos ouvirem os tiros, os policiais são chamados e o líder dos cultistas deseja falar com Jack Walters. Aí o Jack ia falar com o líder dos cultistas, que estava escondido numa das saídas da casa. Mas isso era uma armadilha. Os cultistas abriram fogo e o líder deles correu para dentro da casa. E assim o Jack foi atrás. Lá ele encontra os papéis e um negócio de save game. Além dessas coisas, ele vê que todos os cultistas se suicidaram no quarto. Outro cultista que estava morrendo viu que o Jack chegou e falou: "Finalmente você chegou!" Daí levou um headshot. O Jack fica confuso, pega uma chave para entrar em um quarto e descobre que aqueles cultistas estavam observando o Jack há algum tempo, até vendo ele tomar banho. Mas aí o Jack pega outra chave e vê a grande biblioteca do pessoal. Pega uns papéis e vai para o subterrâneo, onde ele vê vários corpos e as experiências que estavam acontecendo lá. Mas é claro, o Jack fica com a sanidade intacta. Ele consegue um cristal e com esse, o Jack consegue ligar um aparelho que ativa um portal. De lá saem criaturas que são conhecidas como Ithians. E lá, o Jack Walters perde a memória. Mais tarde, disseram que o Jack ficou no manicômio por 6 anos, mas para ele significaram 6 meses. Mas por quê? O que são esses Ithians? O jogo Dark Corners of the Earth foi baseado em 3 contos e 3 livros. O chamado de Cthulhu, Dagon, Horror de Dunwich, A Sombra de Innsmouth, Nas Montanhas da Loucura e A Sombra Vinda do Tempo. No livro Nas Montanhas da Loucura é contada a história dos anciões, os Elder Things, e no livro A Sombra Vinda do Tempo conta a história da grande raça. Os Ithians escaparam da destruição do seu planeta, transferindo as mentes deles para os outros corpos em outros planetas. E esses corpos estavam no planeta Terra, há milhões de anos atrás. Mas lá eles foram dominados pelos pólipos voadores. Os pólipos voadores foram crescendo em número e começaram uma guerra contra os Ithians. Então os Ithians transferiram sua mente para outros corpos bem longe no futuro, mas no planeta Terra. Os Ithians começaram a acumular muito conhecimento, mas para isso eles começam a trocar de mente com seres humanos no futuro distante e espaços diferentes. Uma máquina, a mente de um Ithian vai para o futuro e fica no corpo de ser humano. E a mente desse ser humano vai para o passado, no corpo de um Ithian. Tudo que é relacionado a isso pode causar extrema insanidade no ser humano, mas em um corpo de um Ithian, o humano não morre e não tem a sua sanidade machucada, pois a mente de um Ithian está aberta para tudo, ou algo assim. E é por isso que eles limpam a mente do ser humano para quando ele voltar para o seu corpo no futuro, não morrer de loucura por causa das memórias da cidade Ciclope. Depois de um tempo, os Ithians criam a lua, mas nada de especial, sabe? Enquanto isso, os anciões constroem sua primeira cidade submarina e criam seus primeiros escravos, os bichos que trabalham para eles. Esses eram os Shoggoths. Os Shoggoths ajudam os anciões a construir uma cidade na Antártica, uma cidade gigante, e lá eles vivem num sistema socialista. E logo depois, a raça Cthulhu e o próprio Cthulhu chegam na Terra e começa uma guerra em que os anciões estavam perdendo, porque quando dividiam o monstro da raça Cthulhu ao meio, outros dois apareciam. O Cthulhu é imortal. E mesmo com os Shoggoths ajudando na guerra, os anciões tiveram que pedir ajuda para os deuses que eram bem mais poderosos. E esses deuses prenderam o Cthulhu em R'lyeh junto com a sua raça e botaram eles para dormirem. Daí a ilha afunda, desaparece e todo mundo fica dormindo lá. Os anciões começam a acumular muito conhecimento, então eles criam a vida na Terra. Os dinossauros e depois os seres humanos e por aí vai. Mas criam de acordo com a escala evolutiva. Enquanto isso, a grande raça Ithian viajou para o futuro e previram o seu fim.
eles seriam destruídos pelos pólipos voadores. E antes do dia em que isso acontecesse, os Ziphians transferiram suas melhores mentes para corpos de uma raça de besouros, a raça Coleóptera, que seria a espécie dominante depois da raça humana. E antes desse tempo foi construído a cidade perdida de Pinacothos, que fica em algum lugar do oeste da Austrália, onde está guardado todo o conhecimento dos Ziphians. Enquanto isso, os anciões estavam entrando em extinção não só por causa do clima, com eles sendo congelados e os tsunamis, mas também porque os Shoggoths foram se desenvolvendo e criando cérebros. Daí eles se rebelaram e acabaram com todos os anciões. Várias raças viveram há milhões de anos na Terra, de acordo com a mitologia do Lovecraft. Várias delas foram desaparecendo também por causa dos fatores climáticos. E isso tudo é uma das coisas que gira em torno da história de Dark Corners of the Earth. Além disso, encontramos Zadok Allen no jogo, um bêbado que quando era criança viu as criaturas e os cultos no Devil's Reef, e contou toda a história do Capitão Obed Marsh em troca de uma cachaça que nós pegamos na loja do Brian. Obed Marsh tinha saído para pesca e venda com a sua tripulação, e numa ilha ele encontrou uma tribo de gente legal, os Kanakis, e o chefe desses Kanakis era chamado de Wallachia. Eles nunca ficavam sem comida porque os peixes eram atraídos pela ilha, isso porque eles estavam fazendo culto para deuses antigos, fazendo sacrifícios dessas coisas e recebiam até ouro. Obed perguntou como era isso, e o chefe da tribo deu um negócio de chumbo para o Obed. E quando ele voltou para a terra dele, pegou esse negócio e atirou na água lá do Devil's Reef. Depois a refinaria recomeçou a funcionar, a cidade de Innsmouth começou a prosperar, mas tudo tem um preço. Obed começou a falar para as pessoas da cidade para aceitarem esses deuses, como Dagon e a Hydra, mas durante um culto no Devil's Reef, ele foi preso pelos cristãos de Innsmouth. Mas então, os Deep Ones, aqueles monstros de Dagon, atacaram a cidade e houve a guerra com a vitória de Obed Marsh, que metade da população foi aniquilada, e o Obed tomou um poder de Innsmouth. Depois as pessoas começaram a se reproduzir com esses monstros e os casamentos não eram mais registrados. Obed Marsh se casou com uma segunda mulher, um desses monstros, e teve 3 filhos. A filha foi mandada para a Europa para estudar e os 2 outros filhos desapareceram quando eram jovens. Mais tarde no jogo, Jack encontra pólipos voadores e derrota eles com a arma elétrica que ele encontra numa parte do jogo. Além disso, o Jack fica tendo flashbacks de quando ele estava no manicômio. E tudo isso começa a se encaixar cada vez mais que o jogo continua, até que chegamos no final. Quando Jack Walters está perto da morte, ele começa a se lembrar de tudo o que aconteceu. Nos 6 anos de memória que ele havia perdido, um Ziphian havia trocado de corpo com o Jack Walters para fazer pesquisas. É por isso que o Jack tinha vários livros de magia e esoterismo no escritório dele. Enquanto isso, o verdadeiro Jack Walters ficou no corpo do Ziphian em Pinacothos. Até vimos ele saindo da máquina de transferência de mente. Então o Ziphian mostra a verdade que os pólipos voadores voltarão e estão conspirando para destruir a raça dominante, que agora é a raça humana. Mas nesse fim, a cidade de Pinacothos é atacada pelos pólipos voadores, e todos os Ziphians começam a transferir suas mentes para as raças coleópteras. Nessa bagunça, descobrimos que antes do Jack ser concebido, o Ziphian havia trocado de mente com o pai do Jack naquele momento, então o Ziphian acabou virando o pai do Jack, que ganhou poderes especiais por causa dessa exposição com os Ziphians. Mas a cidade perdida de Pinacothos continua lá, destruída pelos pólipos voadores e guardando os manuscritos pinacóticos que tem a história dos Ziphians e outras coisas do mundo. Então, nesse fim, o Jack é mandado de volta para o futuro, para o seu corpo, e já que o Jack lembra de tudo isso, ele não aguenta e acaba ficando insano e finalmente se suicida. E é assim que acabam as pessoas que são expostas ao que é relacionado ao Cthulhu.